Para vocês também. E pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula e a partir desse momento a aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode dar presente, sair da sala e depois assistir a aula pelo Google Classroom. Na aula passada, na aula de terça-feira, alguém está entrando aqui. Tchau. Vamos lá, beleza. Acho que é André, né? Boa noite, André. Tudo bem? Você já entrou agora. Então, atendendo dois pedidos de alunos, tá? Um pedido de aluno foi, na medida do possível, soltar as aulas, né? Então, como a gente está, são vários pedaços, mais de 4 pedaços, eu soltei, não sei se você já percebeu, mas a aula de terça-feira eu já disponibilizei. Você pode olhar tanto a parte de slide quanto a parte da aula propriamente dita, já estão lá, tá? E eu vou disponibilizar a de quinta, né? Até segunda, disponibilizar a de quinta, como eu falei para vocês, né? Quando dá e quando eu acho que vamos dizer, produtivo, a gente só libera a aula no dia seguinte, até o dia seguinte. Quando não, quando a gente for juntar, precisar de uma edição maior, aí a aula ela é disponibilizada na segunda, tá? Até segunda, normalmente sábado, domingo, tá? Isso a gente já conversou antes, porque eu já comentei com vocês, né, que toda vez que eu for usar um vídeo, um vídeo do YouTube, até mesmo vídeo educativo, que eu poderia usar em sala de aula sem problema nenhum, por problemas que já ocorreram no passado no YouTube, que andaram bloqueando o vídeo, mesmo o vídeo sendo, como eu falei, educacional e podendo usar. Então, o que a gente faz? A gente evita colocar vídeo de outros autores. Então, quando a gente for colocar algum vídeo, hoje até teria um vídeo, de repente, dando tempo, a gente passa hoje, se não no início da próxima aula, ou a gente passa no final dessa ou no início da outra. Então, a ideia é o quê? Nesse momento do vídeo vai aparecer um slide com um link, quando tiver link, tá? Se não for educacional eu passo num pendrive, tá? E aí o que acontece? De qualquer forma, vai ter uma referência para você saber que foi passado um vídeo ali, mas o vídeo não vai ser gravado junto. A gente vai tirar da gravação esse vídeo para não dar problema, como já aconteceu antes, tá? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nossa aula. A gente parou, deixa eu abrir aqui, a gente parou nesse slide, precisamente nos pontos de vista divergentes, né? Então, só para... A gente vai lembrar, no próximo slide a gente vai falar sobre cada um, então eu nem vou voltar aqui. No slide que vem, no próximo slide, a gente vai ter um texto para você estudar, para facilitar o teu estudo, né? Mas a ideia é você lembrar dos exemplos que a gente está dando aqui, mas eu estou comentando alguns exemplos, tá? E a ideia é que você pense em situações que você vivenciou, ou ainda, né, quando você vivenciar determinadas situações, você reconheça esses motivos de comunicação não eficaz, por quê? Que ao reconhecê-los, você também vai evitá-los, né? Ou seja, quando você vê que alguém está fazendo isso e você precisa fazer uma apresentação, e aqui a gente vai ter, tá? Vai ter um trabalho que a gente vai apresentar, né, que os grupos vão apresentar em breve, né, no finalzinho do tema de comunicação. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de tomar cuidado com relação a esses principais motivos para a comunicação não ser eficaz, tá? Inclusive, alguns vão ser cobrados, ou seja, na hora de você estabelecer o planejamento, a ideia é que você, por exemplo, no caso, a fonte de informação vai ter que ser adequada, né? A gente vai procurar usar palavras que tenham a ver com o público-alvo, que é uma série de detalhes que alguns você vai perceber aqui, né? Porque como há falha por utilizar uma fonte de informação indevida, é óbvio que a ideia é você procurar qual a fonte de informação devida para aquele tipo de mensagem, né? E assim por diante. Então, pontos de vista divergentes, tá? A gente parou nesse exemplo, né? O que é um ponto de vista divergente famoso? Por exemplo, você é de um partido político e uma pessoa de outro partido político que tem uma ideologia diferente resolve falar, né? E aí você discorda, você nem ouve a pessoa falando. Você, por acaso, estava ali, né, naquele lugar, ou então está ali para criticar, vamos dizer assim, mas a ideia é que você viu, mas você não concorda com aquilo, então você nem presta muita atenção na mensagem, a comunicação acaba não sendo eficaz, tá? Mais ou menos assim, você, por exemplo, entra num estádio, né? Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e você é flamenguista, e sem querer você entra no lado do Vasco, ou então entra no lado do Fluminense. O Fluminense antigamente era, né, rival do Flamengo, mas graças ao dirigente do Vasco, agora o rival é o Vasco e não mais o Fluminense, né?
Se bem que agora, depois do resultado do campeonato, não sei se vai ser rival, mas tudo bem, vamos pensar. E aí você entra no lugar do Vasco, o que vai acontecer? Você está lá, né, aí de repente o Flamengo faz um gol, você faz assim, né, todo mundo vai ficar olhando assim. Se fosse nos tempos áureos, se apanhava. Mas hoje em dia a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a ideia, o ponto de vista divergente é esse. Muitas vezes, né, quando você traz um ponto de vista muito divergente, uma pessoa, por exemplo, está querendo convencer as pessoas de determinada linha, e você vem e pensa de uma outra forma, aquilo não chega para você, né? De alguma forma você barra aquele tipo de coisa, você não acredita naquilo, né? A gente já vê isso muito também em pessoas que são religiosas, né? E tem determinado tipo de filosofia de vida ou pela sua religião, etc. Determinados discursos, determinadas coisas que são faladas, a pessoa nem quer ouvir. Há um bloqueio porque vai contra o ponto de vista dela, ou seja, uma divergência ideológica. Por conta disso, então, não é aceito, tá? Palavras com significados diferentes, tá? Por exemplo, existem alguns que são regionalismos, né? Não sei, alguém é de outro estado aí e tem alguma expressão que é só daquele estado, que pode falar só para ilustrar? Eu, por exemplo, tinha um aluno de Santa Catarina que ele falou uma expressão aí que eu nem lembro mais, que eu falei, realmente, se você falasse isso comigo, eu não entendeu. Eu ia ficar, aquilo que você falou, eu ia passar direto, tipo, ia travar ali. Por exemplo, alguém é do Nordeste, do Norte, ou de algum outro estado que tem uma expressão que só digam lá, por exemplo, assim, que seja bem característica de lá. Tem algum aluno assim nessa situação ou não? Que lembre de alguma palavra? Ó, o Emerson colocou, deixa da folie. É isso? Deixa da folie? É isso? Assim? Deixa de fole, uma coisa assim. Deixa de folie. O que é isso? O que significa isso, Emerson? Sabe? Tipo, o menino tá muito danado, aí você vai e fala pro menino, deixa de fole, menino. Para com isso. Para com isso. Ah, beleza. Quer dizer, se você, por exemplo, você está falando, né? Você está num discurso, por exemplo, você está falando uma palestra, e aí, de repente, você usa um regionalismo. Você vira assim e fala assim, porque o fulano chegou para o cara e falou assim, deixa de fole. O que acontece? As pessoas travam, deixa de fole, a pessoa fica olhando e fala, o que é isso? O que será que é isso? O que acontece? Há um corte, né? Ou seja, a atenção da pessoa é desviada. A pessoa começa a pensar, o que será que ele quis dizer com isso? Eu tive um caso, que eu quero contar para vocês, que é muito interessante. Eu fui chamado para fazer um planejamento. Falei para vocês que eu trabalhei mais de 12 anos, trabalho até hoje com isso, né? Opa, alguém está entrando aqui. Com o processo de planejamento, tá? E aí eu estava, é uma empresa, né? uma associação, e eu estava lá no processo de planejamento, a gente fez um planejamento maravilhoso, e aí falaram, não, o orador aqui da associação é quem vai falar. Aí eu falei, fui explicar para ele como é que falava, não sei o que, o cara, não, pode deixar comigo, tô tranquilo, estou sabendo. E aí o cara pegou um papel, né? Anotou que eu tinha falado para ele que deveria falar, e mais umas coisas dele, e começou a falar com uma linguagem muito rebuscada. Parecia, sabe, que você tinha lido um livro da Idade Média e estava falando. Uma linguagem muito rebuscada. E eu olhei para o público, olhei para aquele pessoal assim, um pessoal bem simples, bem humilde, né? Que era uma associação, e ele falando todo rebuscado, sabe, com palavras assim. Parecia que ele pegou o Aurélio e foi tirando algumas palavras que ninguém conhece, sabe, um cara bem antigo, né? Então ele queria, tipo assim, demonstrar um conhecimento que muitas vezes o cara nem tem, né? A verdade é essa. E aí ele começou a falar, e eu vi que todo mundo estava assim, né? Por quê? Porque a pessoa não entende 2, 3 palavras, ela para de querer ouvir. É um bloqueio mental, a pessoa bloqueia. E aí o que aconteceu? Ele acabou de falar, e aí eu tinha uma oportunidade para falar alguma coisa, e eu resgatei, como era necessário que todo mundo soubesse, eu virei e comecei a falar, e aí, tudo bem, pessoal? Não sei o que, olha, e sobre o que o fulano de tal falou, não sei o que, vocês, tudo bem? Alguma dúvida com relação ao que ele falou, não sei o que, ninguém, todo mundo calado, né? Ninguém queria falar nada. Aí, então vamos fazer o seguinte, queria ver o que você entendeu. Aí chamei um cara, o que você entendeu do que o fulano falou? Aí o cara, não, ele falou isso, quer dizer, não entendeu nada. Aí eu tentei parafrasear ele, né? Explicar para tentar resgatar o discurso, porque eu percebi que ninguém tinha entendido nada. A verdade é essa. E é verdade, eu consegui confirmar isso. Né? Eu não fiz nenhum comentário, que o cara já era, né, o orador, vamos dizer, tradicional, não sei o que, não quis tirar, né, falar nada, mas eu precisava que as pessoas entendessem o processo para poder participar do processo de planejamento daquela área. Então, eu tive que chamar as pessoas de volta, né? E porque eu entendi que, como o cara usou uma linguagem tão rebuscada,
que o cara não conseguia entender nada. Essa da linguagem rebuscada, ele poderia ser isso aqui também, use termo técnico. Mas não foi o caso, o cara não usou termo técnico. Ele usou palavras difíceis mesmo, então ele usou palavras com significados diferentes, algumas até com significado dúbio, né? E outras assim que você tinha que pegar o dicionário para poder ver, que eram coisas assim que não eram usadas desde 1800 e poucos, né? Pra você ter uma ideia, mas tudo bem, acontece. Como eu falei, eu já vi isso, né? Normalmente acontece com pessoas que querem demonstrar, a pessoa estudou um pouco mais, ou então é uma pessoa muito pobre, teve uma vida muito humilde e quer, de repente, parecer que, olha, eu melhorei, quer demonstrar isso com as palavras, e ela tenta rebuscar. Isso aí é uma coisa que acontecia muito no passado, mas hoje em dia não acontece tanto assim, a verdade é essa. Enquanto a habilidade de você falar de uma forma fácil, objetiva, né? Tem gente que faz curso para conseguir, porque a gente tende, né, usar o nosso ponto de vista nas coisas e nem sempre aquele ponto de vista é entendido. Então, a ideia realmente é trabalhar isso de forma que todo mundo consiga nos entender em qualquer situação, né, dependendo do público-alvo. Então, palavras com significados diferentes, sobrecarga de informações, tá? Às vezes muita informação, né? Então, por exemplo, a pessoa vai contar uma história e fala, e aí no meio da história ou no final ela fala alguma coisa. O que acontece? A pessoa já não aguenta mais, né? Aqui também tem a situação da pessoa, às vezes numa empresa, o cara cobra metas muito elevadas, né? Ou seja, e a pessoa não consegue, a pessoa dá canais, como é que faz, como é que deixa de fazer, e aí acaba as pessoas não fazendo aquilo porque acha muito complexo, ou seja, foi dado muita informação, tem que fazer isso, e aquilo outro, mas tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro, com não sei o quê. Então você dá muitas regras e acaba a pessoa não entendendo, né? A ideia é você ser extremamente objetivo, né? É até engraçado, é uma coisa que eu cheguei a fazer um mini curso com relação a vídeo, né? A questão de edição de vídeo, você criar vídeos até educativos, etc. Né? Então, aí uma coisa que foi falada é a questão do tema. Você não fugir muito ao tema. Então, você dá um tema, você vai do início, quando você tem que sair do tema, no final você retorna para ele. Por quê? Porque quando você desvia, a pessoa desvia a mente junto, viaja e esquece o que você está falando, né? Então você tem que retornar e voltar, até em vídeos, né? Interessante isso. Use termos técnicos, por exemplo, você pega uma pessoa que acontece muitas vezes com advogado, né? Eu até tive uma experiência semana passada, né? Que uma pessoa eu fiz um pedido, né? Falei, vamos fazer assim, e a pessoa, em vez de dizer, não, eu discordo de você, acho que a gente tem que fazer dessa forma, a pessoa usou um termo jurídico, né, que eu tive que olhar, porque eu não sabia. Então, eu tive que olhar o termo jurídico que ela usou, e ela queria dizer assim, não, olha, apesar do que você falou, e respeito, é uma expressão só, apesar do que você falou, e respeito é derivado de uma palavra latina. Apesar do que você falou, né, eu considero o que você falou, mas eu vou ser obrigado a discordar, né, e nem explicou por quê. E aí ele botou só assim, só a palavra, né? Eu tive que procurar. Às vezes o uso de jargões técnicos, né, dificulta o entendimento das mensagens. Uma mensagem que poderia ser extremamente simples da pessoa entender. Aí a pessoa, às vezes, para demonstrar, a mesma coisa, palavra com significado diferente, às vezes, para demonstrar conhecimento sobre determinado assunto, ela começa a entrar em vários jargões técnicos, jargões da área técnica, de engenharia, né, de arquitetura, por exemplo, chega em engenharia, começa a falar e fala assim, não, porque o engaste, né? O engaste nada mais é do que uma viga apoiada na outra, né? Mas o cara fala, mas o engaste, não sei o quê, o cara, o que é engaste? O que será que é isso? Então, o uso de termos técnicos, né, ele pode dificultar o entendimento também, dificulta a comunicação, torna ela não eficaz. Sinais não verbais ou incoerentes com a intenção da mensagem. Até dei um exemplo para você. O cara chega, né, a pessoa está nervosa, né, às vezes acontece sem querer. A pessoa vai, né, e assim vai fala assim, pessoal, eu tenho uma notícia muito alegre para falar com todos vocês. Não sei nem como começar, estou até emocionado. Uma notícia muito. Ou seja, ninguém acredita nele, porque os sinais estão incoerentes, né? Os sinais estão incoerentes com. Opa, pode falar, Rodrigo. Oi, Rodrigo, pode falar. Onde estás tu? Você levantou a mão, cadê você? Abaixou. Acho que abaixou. Vamos lá, então. Então, às vezes, sem querer, né? Bate aqui sem querer, acontece. Aí, o que acontece? O sinal é incoerente. Então, a pessoa vai, fala, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. E
não está. Ou então é pior, né? Eu já vi acontecer, tá? Vai uma pessoa dar uma notícia muito ruim, por exemplo, né? Ia ter uma restauração. Lá no lugar que eu trabalhei, ia ter uma restauração, ia ter algumas pessoas perdendo comissão, a pessoa vem assim. Só tem uma notícia para dar para vocês. Primeiro, boa noite, como é que vocês estão? Não sei o que, não sei o que lá. Pois é, ó, vai acontecer, a gente está com um problema aí de caixa, o banco está revendo as coisas. Vamos fazer aqui um corte, né? Vamos cortar algumas pessoas, né? Mas não, a gente vai alocar todo mundo, mesmo sem comissão, a gente aloca todo mundo, não sei o quê. Ou seja, não tinha motivo para o cara rir. O cara, ao fazer isso, ele até as pessoas ficam com raiva, porque ele está falando, está mexendo com a vida das pessoas, né? Então ele fala de uma forma assim, as pessoas ficam com raiva, atrapalham o entendimento da mensagem. Às vezes o cara até está dizendo, olha, vai acontecer uma coisa ruim, né? Mas a gente está vendo uma forma de alocar as pessoas. Quer dizer, ele falou exatamente isso, mas falou sorrindo, né? Falou assim, feliz. Só que aquilo é uma notícia muito ruim para a maioria das pessoas. Por acaso, muita gente deve ter pensado assim, fulano de tal não vai ser cortado, mas, pô, outras pessoas vão ser e o cara está rindo, né? É a mesma coisa se chegar no enterro, vamos dizer assim, o cara morreu, um amigo seu, não sei o quê, aí você conhece a viúva, prazer em conhecê-lo, não sei o quê, tudo bem com a senhora, como é que vai? Não sei o quê. Pô, o cara está morto ali. Se ela disser que está tudo bem, né? Não, está tudo bem, sorrindo, tem alguma coisa errada. Né? Ou seja, o sinal, né, não verbal ele tem que ser coerente com a mensagem que você está passando. Situações de estresse, né, que também as metas, vamos dizer, às vezes estão aí. Você obriga a pessoa olha, você vai tirar determinada meta, não sei o quê, ou então você começa a encher o cara, deixa o cara tenso. Não, você tem que aprontar isso daí para hoje, faz isso aí hoje. Tem muita gente que trava, o cara nem ouve. Né? Isso acontece muito, às vezes, em ambiente de trabalho. O chefe, o gerente, sem querer, às vezes, ele está estressado, que já ouviu, né, do chefe, e, vamos dizer, ele é o responsável, então ele vai e estressa o funcionário tem que fazer um trabalho, ele está estressando ele. Não, eu sei que falando, faz aí, o que está vendo, o que está pegando, não sei o que. O cara começa a estressar o cara, e aí há uma tendência da pessoa nem ouvir mais, a pessoa, tá bom, tá legal, tá legal. E aí nem faz o que o cara falou, e nem entende o que ele quer dizer. Não, mas faz assim primeiro, eu sei que o cara, tá bom. E ele vai e faz, ele não, tipo assim, ele cortou o canal de comunicação, porque ele está estressado, está vendo que o cara está estressando ele mais, ele nem quer ouvir, né? Ele foca em outra coisa e esquece. E o hábito ou vício de linguagem, o pensamento de linguagem, que isso aí muita gente tem, eu acho que quase todo mundo tem algum tipo de vício, mas tem uns que têm vícios mais significantes. Por exemplo, né, às vezes o aluno vai apresentar, isso aí você, né? E o que acontece? Às vezes você está contando, né? Já tem caso, uma vez, o fulano falou 30 nés. Ou seja, o cara não está nem preocupado com o que o cara está falando, ele está preocupado com os nés que ele está falando, com os... não é isso aí? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? E outros vícios de linguagem, né? Muitas vezes isso aí é inerente. Você, sei lá, está nervoso, alguma coisa assim, você está falando. Ou até sem querer, você nem percebe, fala. Falar uma vez ou outra, tudo bem. Quando você fala em todas as frases, isso pode atrapalhar, porque a pessoa começa por exemplo, na oração, não sei se você já viu, a pessoa está orando, e no final ele fala o tempo todo, né? O Senhor, assim, a Deus, isso aqui, Senhor. E fala, toda a frase ele fala isso, entendeu? Porque atrapalha, as pessoas acaba atrapalhando também. A pessoa quer fazer o melhor, a gente sempre quer fazer o melhor, mas às vezes o vício de linguagem atrapalha, né? Então, se você tiver alguma dúvida com relação aos vícios, tá? Que são os principais motivos para a comunicação não ser eficaz, eu acho que eu comentei com vocês. Né? Tudo que para você estudar, professor, queria pegar um livro, beleza, você pode pegar o livro se você quiser. Mas a matéria que interessa, ou seja, a matéria principal, a que você usa, a que você vai usar, você vai achar nos slides. É claro que, normalmente, esses slides cheios de texto, eu não vou ler porque fica chato, né? Então, o que eu faço? Eu sublinho o que seria mais interessante, até para relembrar, para não ser repetitivo, né? Então, até aqui tem alguns que têm exemplo, né? Como você está vendo aqui, por exemplo, tem um negócio do facto. Isso aí é um exemplo meu. Eu fui para Portugal e eu queria comprar um terno. Eu vi que os ternos lá eram bem baratos. Eu fui numa loja, né, para comprar um terno. E aí eu falei assim, você tem terno? O cara ficou me olhando assim, terno? Então, roupa de criança? Roupa de criança? É ali? O cara começou a falar. Eu falei, não, terno. Aí eu fiz assim, botei assim, gravata, né? Gravata, terno. O senhor quer um facto? É um facto, ou seja, lá é um nome, eles chamam de facto. Terno é facto.
Quer dizer, se você num discurso você fala fato, a pessoa não vai entender, né? E outro também aqui, essa do Nordeste, fala para a pessoa do Sul, pega aí um borrão para anotar esse número aí, entendeu? Um borrão, papel, né? Um pedaço de papel qualquer, chama de borrão, né? Então, um exemplo, né, de palavras com significados diferentes. Fonte de informação, né? Avaliação da informação de acordo com o emissor da mensagem, mensagem considerada porque entra em conflito com o que acreditamos, acredita em algo e ouça uma mensagem contra isso, predisposição para ouvir o que estamos acostumados a escutar, costume de ouvir determinada mensagem, ouvir a contrária, não dando importância a ela, ponto de vista divergente, né? Só para relembrar, nosso ponto de vista é bem diferente do expresso na mensagem, diferenças culturais, hábitos locais, beijar no rosto, colegas de trabalho, apertar a mão, dar tapinha nas costas, né? Tem até um episódio interessante, né, que um senhor que eu conheço, ele fez uma operação, botou um marca-passo, né? Ele era um cara muito divertido, um cara engraçado, né? E aí ele estava tomando um remédio pesadíssimo, né? E estava com marca-passo. Aí tinha um amigão dele, o amigão tinha mania de dar um tapa. Fala assim, e aí, fulano? Pá! E deu um tapa nele, ele teve que voltar para o hospital, porque deu um problema na hora. Então foi uma coisa assim, que ele quase morreu. Ele estava com marca-passo, o cara bateu bem assim, coisa que é um absurdo, né? Mas o cara, tipo assim, não via um tempão, né? O cara tinha sumido, tinha ido para aí. O cara foi, oi, fulano, pá! E aí, como é que vai essa força? Pá, quase que não vai. Então o cara quase morreu, né? E aí ele conta essa história, né? Eu até pensei que fosse cascata, mas não, é verdade. O cara quase morreu mesmo, um amigo dele ficou super mal, né? Sentiu super mal. Agora ele nem cumprimenta, tem até medo de cumprimentar. Mas porque realmente tem coisas, né, que a gente faz, e você vai ver isso, a gente vai falar muito disso em negociação, tem coisas que a gente faz que as pessoas criam, né, uma certa animosidade contra a gente, né, de alguma forma, ou pior, aquilo que você fala atrapalha. Então a pessoa para de prestar atenção na mensagem, que poderia até ser importante para ela, por causa de algum motivo, alguma coisa que torna aquela comunicação completamente ineficaz, tá? Porque, como eu falei, coisas que a gente às vezes faz sem querer, mas que atrapalham. Aí está o texto, tá, pessoal, para você estudar, para você ler. Inclusive, quando você for fazer o planejamento da comunicação, a ideia é que você venha aqui. Todos esses slides vão servir para você fazer, como se fosse assim, é o exercício final. Você vai juntar tudo que você aprendeu em comunicação e vai jogar lá, tá? A gente vai falar mais disso mais adiante, tá? Os termos técnicos, tudo isso, o resto a gente falou. Eu só relembrei o iniciozinho, né, até o ponto de vista divergente, porque a gente falou na última aula, né? Normalmente eu volto ao assunto para relembrar de uma outra forma, mas como está aqui escrito, eu nem vou voltar para não ser repetitivo, tá? Outra coisa, algumas formas de amenizar. Então você já sabe que tem formas da comunicação não ser eficaz, de ser ruim, né? Vício de linguagem, a fonte ser indevida, né? E várias outras coisas. E existem também algumas formas de você evitar que se tenha uma barreira de comunicação, ou seja, que a pessoa tenha uma predisposição a não ouvir o que você fala. Isso é extremamente importante no caso tanto na negociação, mas principalmente no processo de tomar decisão. Por quê? Porque às vezes o gestor, normalmente o dia a dia do gestor, o gestor tem que passar informações para os seus liderados. E às vezes a forma dele passar essa informação estraga tudo, né? Às vezes, por exemplo, uma coisa muito comum, dar e receber feedback. Tá? Dar e receber feedback é a primeira coisa. Você só deve dar ou receber feedback. Primeiro, você deve perguntar: você quer receber feedback? Né? Ou você quer me dar um feedback? Vamos dizer assim. Por quê? Porque se você não pergunta, a pessoa não quer. Né? Se você tiver que dar, por exemplo, um processo seletivo, que você tem, né, a hombridade de dar o feedback para a pessoa, mesmo assim você tem que perguntar: fulano, você quer receber um feedback? Se a pessoa disser não quero, tá bom, muito obrigado, foi um prazer, você não dê, não insista em dar. Por quê? Né, eu sempre brinco, conselho deve ser dado em dois casos, ou porque alguém pede, ou então em caso de vida ou morte. Né? Não é o caso, né? Então você simplesmente diz: você passou, não passou. Aí você pergunta: você quer um feedback? O cara fala assim, eu já fiz muito processo seletivo, tá? Você quer um feedback? O cara vira e fala assim, já teve um caso do cara falar que não quer. Normalmente é bom, é de bom tom o cara dizer que quer, mas teve uma vez que o cara falou assim, o cara foi tão revoltado ele não ser, que ele achou tanto que ele ia ser, ele falou: não, obrigado. Foi embora. Aconteceu isso uma vez, eu não insisti não. Falei: obrigado por ter vindo, não sei o quê, tá? Um abraço e tal. Não foi dessa vez, eu falei assim, saiu meio invocado. Uma vez, né? Em vários processos que eu fiz, só uma vez o cara falou que não queria.
Outra coisa é desenvolver empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Por exemplo, né, vai dar uma notícia ruim, antes da notícia ruim, você pensa, poxa, se o cara fosse a pessoa que fosse me dar notícia, como é que eu daria essa notícia para ele, de forma a não ofendê-lo, a não chateá-lo, a não, ou seja, o máximo de respeito possível, respeitando ele como pessoa, né, como, né, colega de trabalho, sei lá, como familiar. Então, a ideia é você sempre buscar o que ele vai sentir quando eu falar isso, tá? Isso parece assim meio, poxa, como assim, professor? É verdade. Principalmente quando você vai falar para o público, né? E eu brinco, mas muita gente acha não, você não precisa fazer. A você que nunca falou, uma das coisas mais legais que tem, por incrível que pareça, é você se filmar. Eu fazia isso, tá? Eu não usava o espelho, não. Eu me filmava, tá? Ou então, se você não tiver como se filmar, hoje em dia é fácil, pega o celular e se filma, né? Mas se você não tiver como se filmar, fala olhando para o espelho. Você fala, né? Olhando para o espelho, olhando nos olhos, né? Olhar nos seus olhos no espelho é fácil, né? Por quê? Porque você começa a imaginar a pessoa que vai receber aquela mensagem, e aí você, poxa, como é que fulano vai receber isso, né? Então é muito interessante que várias vezes, quando eu tinha que falar muito com o público, né? Eu comentei com vocês que no início, apesar de já ter me livrado de grande parte da minha timidez, o falar com o público, sobretudo coisas técnicas, né, não era uma posição que a gente pode dizer muito confortável. E aí o que acontecia? Eu, uma vez, ouvi isso, tá? Até num curso, e eu falei, eu vou começar a me filmar e vou passar. E aí o que acontecia? Aquilo funcionava, eu falava, poxa, eu falei demais aqui, eu podia ter falado menos aqui, eu podia ter explicado mais isso, podia... E aí você vai melhorando o teu discurso, na medida que você se vê. É muito interessante. Mas uma forma de melhorar é você se imaginar como uma pessoa que vai assistir, né? Quem vai assistir? O que o cara vai sentir? O que ele vai achar se eu começar a explicar muito, falar muito, não sei o quê? Eu costumo fazer isso com os alunos. Até várias vezes eu deixo por exemplo, esse slide aqui, né? Podia ter explicado um a um, mas eu me coloquei no seu lugar. Falei, pô, vai ficar chato. Você já explicou, você já deu exemplo. Se eu não entender, eu vou lá e leio, né? Quer dizer, eu não preciso ficar relendo o slide, né? A ideia tem que ser, você tem que aprender. Eu quero que você aprenda, né? Eu sei também que a repetição é a base do aprendizado, mas a repetição excessiva é muito chato, né? Então a gente tenta evitar, porque eu me coloco no lugar do aluno, né? O que ele vai entender, o que ele vai considerar, vai aprender, vai absorver e vai utilizar, e o que não, isso aí eu já sei, né? E o que ele já sabe, eu costumo dar menos ênfase, mas eu tenho que abordar porque está na emenda. Então, a desenvolver empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, né? Evitar a comunicação defensiva. Isso, pessoal, muita gente faz sem querer, né? Muita gente faz sem querer. Você, às vezes, tem uma coisa na cabeça. Por exemplo, você deu uma notícia. Vou te dar até um exemplo que aconteceu comigo, como gestor. Meu chefe mandou falar uma coisa para as pessoas com relação a determinados procedimentos, tá? E assim que ele falou, eu imaginei que eles não fossem gostar muito. Por quê? Porque era um procedimento que eles já faziam e gostavam, porque funcionava. Mas o cara falou, não faça isso, porque fulano falou com um cara e esse cara não gostou daquele procedimento, né? E aí ele reclamou. E aí esse diretor veio falar comigo e falou assim, olha, fala para o pessoal para não fazer mais assim. Só que, tipo assim, eles estavam fazendo assim há anos, daquele jeito há anos, da forma de abordagem, né? E aí você ia falar uma coisa que para eles era ótima, era tranquila, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples para você entender, né? Você, no meio de um discurso, né, você chega lá e se apresenta, né? Então, o que acontece? Você vai, uma pessoa vai e apresenta você, aí fala assim, bom dia, pessoal, tudo bem, não sei o quê, como é que vão as coisas, bababá. Agora vamos apresentar o fulano aí faz um mini currículo, fulano é isso, aquilo, é aquilo outro, fez isso, fez aquilo, estudou em tal lugar, é coordenador de não sei o quê, e fala de um monte de coisa. Aí o cara vai se apresentar e fala assim, bom dia, pessoal. Né? Aí o primeiro cara, vira para o próximo palestrante, vira para ele, não fala bom dia, porque eu já falei bom dia, todo mundo já falou bom dia. Quando você fala bom dia, você interrompe a comunicação, porque toda hora o pessoal fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você fica com raiva, fala, pô, mas eu vou me apresentar agora, né? O pessoal não me viu, não dormiu comigo, né? Que o pessoal brinca, né? Poxa, não posso dizer bom dia. Ou seja, é uma coisa boba,
mas às vezes faz uma diferença, né? E aí o cara vai dar a argumentação dele. Aí o cara, não, já falei, não quero ouvir, tá? É isso, né? Então, voltando para o caso lá do trabalho. Aí o cara foi falar aquilo comigo. Aí o que aconteceu? Eu fui falar com os meus funcionários. Eu virei e falei para eles assim, ó, vamos fazer uma reunião aqui rápido. Ó, o chefe pediu para não fazer mais assim. Não sei o que lá. E começou uma revolta. Uns caras começaram a falar, 2, 3 caras que usavam muito aquele procedimento, começaram a reclamar. E aí, em vez de dar corda, o certo, o que é? Não, tudo bem, vamos ouvir, né? Se eu falei, agora eu tenho que ouvir o posicionamento deles, né? E aí eu ouvi o posicionamento do primeiro, aí eu fui ouvir o posicionamento do segundo, aí eu já estava meio tipo assim, sabe? Quando o cara estava repetindo muito o que o outro falou, e aí eu virei para o cara e falei, não, olha, o chefe falou, a gente vai fazer, pronto, não tem outra. O cara ficou revoltado, ficou com raiva. Ficou um tempão de bico para mim, né? Entendeu? Um tempão de bico para mim, por quê? Porque eu virei para ele e não quis ouvir, né? E aquela história, quando você quer ser ouvido, né, você tem que também ouvir. Você pode não fazer nada, você pode não fazer o que ele quer, mas você tem que ouvir. A comunicação defensiva, muitas vezes, você interrompe a pessoa, né, e não deixa ela falar. Ou então, quando você vê que ela vai tocar em determinado assunto, você, entendeu? Você vai e muda. Não é bem assim, não sei o que, você antes dela terminar, você já emenda e já dá uma paulada, vamos dizer assim. Já emenda outra coisa para não entrar naquele assunto, né? Então, ou então ela fala alguma coisa, faz alguma crítica a você, e você fala, não, fiz isso porque você no meu lugar ia fazer a mesma coisa, não sei o que lá. Então, quer dizer, são formas que você faz que você não deixa a pessoa falar, não deixa ela exprimir a opinião dela a respeito de alguma coisa, ou você simplesmente não aceita o que ela fala, né? Por exemplo, ela vai falar, poxa, cara, se fosse você, em vez de você fazer assim, faria assim, assim, assado, né? Aí você, não, tudo bem, mas eu vou fazer assim mesmo, pronto, né? Ou seja, você está, por causa disso, você já se justificou. Você não precisa se justificar, o cara só está dando um conselho, né? Ó, beleza, mano, acho que podia se fazer assim, o que você acha? Não, eu vou pensar, né? Vamos ver, eu vou pensar nisso, né? Então, eu vou analisar, né? Mas não diz assim de cara, não tem jeito não, por causa disso não vou fazer e pronto, né? Muita gente faz assim, o que acontece? Ele interrompe o canal, ele estraga o canal. Às vezes o cara fica até com raiva dele, né? Não quer mais saber, não, o cara nem vai saber desse cara, esse cara não, né? Tá. Então, são coisas que às vezes os gestores cometem e são, vamos dizer, erros que são muito custosos para você depois corrigir. Você tem é muito difícil corrigir. Você consegue, mas vai levar um tempo, né? E a pessoa sempre fica meio assim, eu sempre brinco, né? Que você faz certo a vida inteira, ok, não fez mais que obrigação. Aí um dia você não faz exatamente como deveria ser, pronto, já era, ganhou um rótulo, né? É o que acontece normalmente, barreira de comunicação, é muito comum isso acontecer, tá? Principalmente essa da comunicação defensiva, né? Quando você faz uma coisa e às vezes você mesmo não está muito certo daquilo, né? Você não está, alguém te manda alguma coisa, mas você mesmo não concorda muito, mas você não quis discutir, não sei o quê, e alguém quando discute, você se defende, não é assim porque não sei o quê, não, né? Você não deixa a pessoa argumentar. Isso é uma grande falha, porque na medida que você barra a comunicação, a pessoa também vai barrar, né? Então, você se defendeu, ela também vai se defender. Então, agora, é claro, eu prefiro a comunicação defensiva ao ataque, tá? Ou seja, o que acontece? A pessoa fala alguma coisa que você não concorda e a outra ataca você. Não, porque isso é absurdo que você falou, isso é uma idiotice, não sei o que. Pô, você falar para o cara, falou alguma coisa para você que é uma idiotice, você está chamando ele de idiota, né? Às vezes você fala, que absurdo que você falou, que troço ridículo, não tem nada a ver. O que acontece? Você está atacando a pessoa, né? Então isso tem que ser evitado. E o demonstrar apoio, né? Às vezes você demonstra apoio, que o cara vai falar um negócio, você nem concorda muito, mas eu acho que você tem razão no que você está falando, acho que você até tem algum sentido nisso que você está falando, mas a gente prefere fazer dessa outra forma, não sei o quê. Então, eu mostrei para vocês as formas de não, para você ver as formas de sim, né? O dar e receber feedback, a pessoa fala, você pode dar um feedback? A pessoa pode. Olha, eu achei que isso que você falou podia ser falado de uma outra forma, não sei o quê. Desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Evitar a comunicação defensiva significa que a pessoa, se for falar, você vai ouvir, deixa ela se manifestar, né? E aí, se ela perguntar o que você está pensando disso, aí você responde. Mas se ela não perguntar, não, tudo bem, obrigado por ter manifestado a sua opinião, legal.
e evitar o ataque. Às vezes você não deve atacar, né? Isso é pelo contrário, você tem que demonstrar o apoio que ela está falando. Vou agora dar uma dica que eu aprendi num curso que me ajudou muito como gestor, uma dica pessoal, vamos dizer assim. Às vezes você está numa reunião e a pessoa tem uma opinião muito discordante da sua, extremamente discordante da sua. E aí, primeira vontade que você tem é dizer assim, não concordo por causa disso, disso, disso. E eu aprendi num curso, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, que a pessoa fala assim, um negócio que você não concorda. Aí o que você vira? Entra um pouco nessa história de demonstrar apoio. Você vira para ele e fala assim, eu até entendo por que você está falando isso, né? Consigo ver a tua razão por pensar assim, né? Desse jeito, ou seja, você está, de alguma forma, repetindo parte do que ela está falando, né? Eu, por outro lado, ou então você fala assim, porém, ou então, evita até o porém, às vezes que não é muito bom, mas você fala, já tem um posicionamento um pouquinho diferente desse, já penso isso, ou então, né, eu acho que talvez seja melhor a gente fazer assim, 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 ou seja, você não disse não e não discordou de uma forma direta, tá? O que vai acontecer? A pessoa ainda vai estar aberta a ouvir você e não vai ficar com tanta raiva de você assim. Pessoal, funciona, tá? Eu tinha mania de dizer não, isso há muitos anos atrás. A pessoa falava um negócio para mim e falava, não dá, né? E eu aprendi a usar dessa forma de dizer, vamos dizer, um não sem usar não, vamos dizer assim. Ou seja, eu repito o que a pessoa está falando, ou seja, eu dei importância ao que ela falou, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo tudo bem, mas por outro lado, né, a gente tem essa forma de ver, não sei o quê. Então, de que eu disse? Eu concordei em discordar de você, vamos dizer assim. Você falou isso, legal, mas isso aqui eu prefiro, entendeu? Em relação àquilo, tá? E a gente, como gestor, a gente tem todo tipo de funcionário, né? A gente tem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis, né? Então, quando a gente faz o inverso disso, tá? Normalmente a gente cria uma barreira de comunicação. Então, a ideia é pensar nesses 5 elementos, usar esse exemplinho que eu dei para vocês, de forma a reduzir essas barreiras de comunicação ou a evitá-las, que vocês vão ver que a longo prazo isso é muito bom, tá? Principalmente no meu caso, tá? Como eu falei, eu trabalhei num grande banco, né? Eu fui gestor de um grande banco, gerente de divisão. Então, o que acontecia? E por ser um banco que era economia mista, aquelas pessoas, né? Amanhã troca o governo, quem hoje é teu funcionário pode virar seu chefe. Eu já vi isso acontecer. Então, quando você mantém um bom relacionamento, as pessoas vão lembrar de você e isso sempre vai ser útil na sua vida, né? E eu agora trazendo para a vida real, vamos dizer assim, de sair fora do banco, você como empresário, né, muitas vezes você tem funcionários, pessoas, e amanhã essa pessoa pode virar um fornecedor seu, pode te chamar para um negócio, e tudo depende desse networking, da forma que você faz. Por isso que, quando você mantém a comunicação em bom nível, né, você evita esse tipo de coisa, tá? Você sempre é requerido, né? A pessoa, não vou chamar o fulano, porque o fulano ele tem uma parcimônia, ele tem um jeito de falar, uma forma de falar legal, né? Eu não sei se você viu uma série, mas tinha uma série antiga chamada Agente 86. Quem já ouviu falar dessa série aí? Get Smart. Eu acho que essa série está disponível no Netflix ou no Amazon. Eu acho que é no Amazon. Está disponível lá para você assistir. Um dos dois está disponível, tá? E muito interessante essa série é que tem um episódio que tinha um cara, eu gosto muito de usar esse exemplo, tinha um cara que o cara é assim, fulano é o agente da Caos, né? A Caos é os inimigos, né? Mas fulano ele é tão simpático que ninguém consegue prendê-lo. E aí achei engraçado, eles fizeram uma paródia, tá? Era Mel Brooks, que era o escritor, né? E Mel Brooks ele tinha uma visão, tem uma visão muito interessante do ser humano, né? Então ele pega algumas coisas, alguns episódios. E o que aconteceu com o cara? O cara não era bonito, mas o cara era extremamente simpático, ele sorria quando ele falava, ele não discordava das pessoas, ele falava baixo, falava calmo, falava... E o que acontece? Ele faz apesar de ser um estereótipo, né? Várias características daquele cara são as características que você deve ter para você manter uma boa relação com as pessoas e para você manter um canal de comunicação aberto, né? Um canal de comunicação limpo. Ou seja, com certeza, se você for radical, né? Você fizer a comunicação defensiva, se você não pensar no cara, se você não demonstrar apoio, se você atacar, se você der um feedback forçado ou você resolver não dar um feedback, eu não vou... O nome da série, né? O nome da série é Agente 86. Eu vou escrever aqui, tá? Até tem um filme na Amazon com esse nome que é um remake, né?
Mas veja a série. Então, acho que, se eu não me engano, esse episódio está na segunda ou na terceira temporada. São 6 temporadas ao todo. Agente 86, né? O nome da série em inglês é Get Smart, né? Ele é com um cara chamado Don Adams, Bárbara Feldon. Se eu não me engano, esse episódio que eu estou falando com vocês, ele foi escrito pelo Mel Brooks. Esse episódio específico foi da série original. Acho que foi um piloto que ele lançou, alguma coisa. E aí ele escreveu esse episódio e acabaram aproveitando. No final tem lá os créditos. Mas o que eu achei impressionante foi porque ele tem várias características. É claro que é um estereótipo, é uma comédia, então é um estereótipo, tá, do que seria. Mas se você observar, o cara, ninguém consegue prender ele porque o cara é muito simpático, ninguém consegue matar ele porque ele é muito simpático, ninguém consegue. E é mais ou menos assim, as pessoas que conseguem, né, criar um personagem, vamos dizer, quando elas estão trabalhando, porque às vezes você no pessoal você não é isso, mas no trabalho, na negociação ou como gestor, você acaba evitando determinados conflitos que você no dia a dia até teria, né? Então, e claro, você treinando fazer assim, você acaba trazendo isso para a tua vida pessoal também, porque você vai ver como faz sucesso lá, acaba fazendo sucesso na vida pessoal. Eu até brinco com vocês, muitas coisas que eu aprendi em curso sobre questão de comunicação empresarial, negociação, processo decisório, eu acabei aprendendo, aquilo funcionou tão bem na minha vida profissional que eu acabei trazendo para a minha vida pessoal. E, por incrível que pareça, fez sucesso também na vida pessoal, né? Então, alguns comportamentos, né? Você, por exemplo, existe um livro do Dale Carnegie que eu gosto muito, eu tenho certeza que você conhece, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, eu normalmente andava com uma versão dele aqui, deixa eu ver, não está aqui, mas ele está perto, eu vou pegar, eu mostrei no último curso que eu dei, não é literatura, como é que eu posso dizer, obrigatória, não, mas serve para você, se você quiser melhorar como pessoa, como gestor. Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E agora tem um livro que eles fizeram uma versão. O que acontece com esse livro? Esse livro é do início do século XX, tá? Porque ele dava aula em 1930, 1940, né? Dale Carnegie é um parente do Carnegie, né? Que é o cara que era o dono do metal americano. E esse cara, ele escreveu esse livro, porque ele dava muito curso sobre a questão de você influenciar pessoas, né? De as pessoas terem uma visão, né? Ninguém nasce sabendo, né? Tem gente que a educação leva ele a ser uma boa pessoa, no sentido de ser visto como uma boa pessoa. Mas esse livro ele dá uma série de dicas e fizeram uma versão nova, chamada Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, que é menor do que o livro antigo, que traz exemplos mais atuais. Os exemplos de lá, de Abraham Lincoln, tem uma história, eu vou contar para vocês, tem tudo a ver com isso, tá, pessoal? Por isso que a gente está... Esse livro é bem legal, o Pedro já leu, eu gostei. Tem exemplos de figuras históricas, por ser um livro mais antigo. Esse livro é bem antigo, é do início do século XX, né? Se eu não me engano, é 1938, 1940, uma coisa assim. E ele para você ter uma ideia, eu tenho a 56ª edição do livro. Tá? O negócio já está... né? Eu ganhei esse livro quando eu tinha 14 anos. E me ajudou muito naquela época. Veio me ajudar muito mais aos 25, né? Porque eu li de novo o livro, e aí eu já tinha uma outra visão. Meu pai me deu com 14 anos, aos 25, eu perdi o livro, comprei outro. Eu tinha um negócio que eu lembrei, e aí eu fui ler o livro de novo, li o livro todo, né? Gostei muito. Tinha um exemplo de Abraham Lincoln que eu me amarro. Eu vou citar para você. E o que acontece? O Abraham Lincoln, né, tem tudo a ver com isso que a gente está falando de evitar a barreira. Ele era um cara... Ele até hoje é considerado o presidente número 1 dos Estados Unidos. Por quê? Ele veio de uma família pobre, né, muito pobre, tá? E ele cresceu na vida, virou um fazendeiro. E aí ele era um cara que não tinha muita cultura, um cara meio inculto. Ele lia para poder desenvolver mais a fala, a forma de falar, etc. Ele concorreu à presidência diversas vezes, não ganhou. E aí um dia ele ganhou, virou presidente. Tá? Ele virou primeiro, acho que governador, depois virou presidente. Mas, tipo assim, a história de vida dele é fantástica. Tá? Eu vou citar só um exemplo que está no livro. Então, Abraham Lincoln, até hoje, é o presidente número 1 dos Estados Unidos. Tanto é que existe, né? Se você vai a Washington, você vai ver lá um monumento a Lincoln. Você não vê um monumento muito aos outros. A Lincoln, você vê Lincoln em 2 lugares. Não sei se, né? Ele tá, ou seja, ele é um cara super querido, né? Tirando os fundadores, né? O Washington e outros, Benjamin Franklin, George Washington, ele é o mais querido de todos, tá? É o cara que todo mundo quer ter moedinha dele, quer ter bonequinho, é o cara, tá?
E Abraham Lincoln tem uma história que o livro narra, que o que aconteceu? Que estava no meio da Guerra da Secessão, aquela Guerra Civil americana, e aí um general muito amigo de Lincoln, né, ele vai e faz uma grande asneira, faz uma besteira numa batalha e morre muita gente, e acontece uma desgraça muito grande. E o que acontece? E Lincoln tinha pedido para ele fazer outra coisa, ele resolveu fazer aquilo e deu tudo errado porque ele fez aquilo. Lincoln fica furo da vida, né? E ele escreve para o cara, mas escreve assim uma carta assim, quase xingando o cara. E Lincoln não era de fazer isso, era um cara muito extremamente centrado. Mas ele escreve a carta com raiva, né? Quantas vezes a gente faz isso? Escreve a carta com raiva. Eu já escrevi e-mail com raiva, né? Você deve ter escrito também. Então, você escreveu aquela carta com raiva, aquele negócio todo, e aí escreveu aquilo, e aí na hora de mandar, ele bateu, ele falou assim, não, eu vou guardar, vou dormir, amanhã eu vejo se eu mando a carta. E ele dobrou a carta, colocou lá na escrivaninha que ele tinha. E aí colocou a carta lá, né? No dia seguinte ele acordou, etc. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E aí o que aconteceu? O Lincoln morreu. Ele foi morto, né? Você sabe que ele estava num teatro, e foi assistir uma peça, e um dos pseudo-atores matou ele. Tá? Um cara saiu lá foi lá por trás, né? Chegou e deu um tiro na cabeça dele, ele morreu. E aí, acho que foi na cabeça, não tenho certeza, mas deu um tiro assim, de perto, né? Com aquelas carabininhas, né? Deu um tiro de perto e morreu. E aí o que aconteceu? Foram abrir as coisas de Lincoln, até porque precisava esvaziar, né, a Casa Branca para outra pessoa vir, não sei o quê. E aí estão lá, e aí pegaram a escrivaninha, arrombaram a escrivaninha. E dentro da escrivaninha tinham várias cartas. Tá? E aí acharam a carta desse general e a data da carta. Esse general simplesmente aconteceu o seguinte: ele perdeu aquela batalha e ficou tão sem graça com o que ele tinha feito, que ele falou, não, agora eu tenho que fazer. Então, e ele fez um dos atos mais heróicos da Guerra Civil, logo depois, e ganhou uma batalha que praticamente definiu a Guerra Civil para o lado do norte. Né? Por que aconteceu isso? Porque o Lincoln não mandou a carta. Porque se mandasse a carta, o cara ou teria sido demitido, ou ficaria tão mal que ele jamais ia querer limpar a barra dele. Né? Então, ele fala que muitas vezes a gente tem que dar para outra pessoa, né, a possibilidade dela se corrigir ou dela se justificar, né? E não já ir criticando. Né? Então, tipo assim, o que o Lincoln fez? Por ele não ter criticado, não ter mandado a carta, esse cara praticamente ganhou a guerra. Ele se sentiu tão mal com o que ele fez, que ele já sabia que ele fez um ato que talvez ele não fizesse. Ele fez um ato heróico que pôs em risco a vida dele, principalmente, entendeu? Mas por quê? Porque ele se sentiu tão mal com aquilo que ele tinha feito, porque não tinha feito o que Lincoln pediu, e também, né, fez o inverso, vamos dizer assim. E ele se sentiu tão mal, e Lincoln não chegou a advertir ele. E mais mal ainda, porque Lincoln não falou nada. Mas, na verdade, Lincoln estava doido para falar e não falou. Então, ficou um exemplo que ele usa no livro. Infelizmente, esse exemplo não está no livro novo, né, na era digital, como eu falei, mas tem exemplos muito legais, até exemplo com e-mail, com sei o que, muito interessante. É um livro é um dos meus livros de cabeceira, vamos dizer. Eu gosto muito daquele livro que você lê e não empresta, porque você está toda hora lendo, né, relendo. Pô, é tal coisa que eu vi. E tem vários casos interessantes. É um livro para você melhorar como gestor, melhorar como negociador e, principalmente, melhorar como pessoa. Fantástico, tá? Eu recomendo. Tem até curso, né? Dale Carnegie dá curso também nessa área, mas, com certeza, o curso é baseado no livro. Se você ler o livro, já é o suficiente. É muito bom mesmo, tá? Então, vamos seguir. Então, além dessas dicas, tem o livro, se você quiser, mas não faz parte do conteúdo da matéria, não cai na prova, fica tranquilo com relação a isso. É para a vida, não é para cá, tá? É além disso, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Aqui está a explicação, né? Se você quiser ler, né? Dar e receber feedback, é importante transmitir a impressão de determinada pessoa, né? Também ter abertura. Eu falei para aquele negócio de feedback, você não dá se a pessoa não quiser receber, tá? Não esquece disso, tá? Coloca no lugar do outro, né? Algumas pessoas têm o hábito de se defender ou justificar em uma conversa, as pessoas têm o hábito de atacar os outros em uma conversa, né? Eu tive até um funcionário, tudo que eu falava era do contra, ele falava contra. Mas é assim, porque o banco vai dar um curso para todo mundo. O banco está dando um curso que ele quer que a gente faça um negócio que não é para a gente fazer. Então, ele sempre tinha um argumento contra, né? São pessoas que acabam sendo mal vistas. Essas pessoas que têm sempre ataque, têm sempre argumento contra, a gente quer ficar longe delas, a verdade é essa, né? Nem sempre a gente consegue.
Ao se identificar maneiras de apoiar a pessoa que está falando, né, é possível repassar orientações para a solução de eventuais problemas, demonstrar apoio. Tá? Então, isso aí. Pessoal, níveis hierárquicos em uma organização e a comunicação entre eles. Muito importante, por quê? Porque isso ajuda você quando você for fazer uma apresentação. Tá? Então, é uma informação bem bobinha, talvez até alguns já saibam, mas outros nem têm uma ideia. Então, a informação está aqui para você entender. Bem, quando você fala do nível estratégico da empresa, são poucas pessoas, mas que precisam conhecer a empresa como um todo. Tá? Então, as decisões aqui elas são estratégicas. Qualquer decisão aqui nesse lugar, qualquer decisão que eu faça aqui, eu posso levar a empresa a quebrar ou a ter sucesso. Tá? Porque são decisões de extrema sensibilidade. Para isso, esses pessoas eles costumam receber informações assim, ó, são abrangentes, porém elas são resumidas. Então, você pode reparar, o que o cara gosta de receber? Um paper. Né? O que é um paper? É uma página, nem uma folha, não. É uma página com resumo de alguma coisa. Para você ter uma ideia, o que a gente fazia? Eu trabalhei num setor lá, DIREL, né, que é Diretoria de Estratégia e Organização do banco. Lá tinha um negócio chamado briefing. O que é o briefing? Tinha uma nota, tudo lá no banco era feito via nota técnica, e aí, em vez desses caras que não tinham tempo para ler aquela nota técnica de 20 páginas, 30 páginas, chegava uma pessoa que tinha algum conhecimento técnico daquela área e ele fazia um briefing, ele fazia um resumo de uma página. Tá? E aí o cara lia aquele resumo, se ele tivesse dúvida, ele abria a nota, ia lá e procurava. Tá? Então, o gestor ele quer receber a informação reduzida. Eu fiz vários briefings. Tá? Ele quer receber a informação super resumida, ou seja, só o que interessa nisso aqui. Você vai perguntar o que interessa. É isso que você vai mostrar para o gestor. Se você for apresentar alguma coisa para o gestor, seja como negociador, seja como gerência média, né? Ou seja como assessor, consultor, a ideia é que você apresente os dados de uma forma abrangente, que possa cobrir, ou seja, a maioria da empresa dele ou a empresa toda, mas que ela seja extremamente resumida. Não entre em detalhe, não fala coisas operacionais, fala, tipo assim, a ideia, né? Então, aqui a decisão estratégica, ou seja, se ela precisa ter uma decisão estratégica, ele tem que saber de tudo, mas de uma forma resumida. Tá? Se ele quiser, ele vai detalhar algum assunto, mas a ideia é você levar as informações para ele assim. Isso numa palestra é a mesma coisa. Você vai palestrar para ele, você não vai palestrar detalhando, vai acontecer isso. Não, você vai falar, você vai fazer por exemplo, vou detalhar, vai acontecer isso. Não, você vai falar, vamos fazer um plano assim, um projeto assim, né, que envolve isso. Pronto, acabou. Né? Não precisa falar muito, detalhar muito. Se ele pedir o detalhe, beleza. Se ele não pedir, primeira coisa que a abordagem inicial é informações abrangentes e resumidas. Quando você vê o nível operacional, o nível tático, eu tenho aqui, ele vai trabalhar tanto com informações abrangentes e resumidas, que ele vai receber daqui, né? Ele vai receber daqui ou vai levar para cá, tanto com informações detalhadas e específicas, porque ele está recebendo aqui de baixo, do operacional, né? E o operacional ele vai trabalhar com informações detalhadas, específicas e pertinentes a uma área da empresa. Aqui, por exemplo, gerência média, supervisão, nível de supervisão, ele, ora, vai estar recebendo essas informações de baixo, tá? E vai resumir, vai tornar ela mais, vamos dizer, palatável, para quem não tem aquele conhecimento técnico da área, e vai levar para os seus gestores, para os seus superiores. Da mesma forma, ele vai pegar a informação resumida do gestor, a informação abrangente, e vai, o que ele vai fazer? Ele vai atomizar, né? Ele vai pegar aquela informação e vai detalhar com foco em determinada área, para a área saber exatamente o que ela faz para atender aquela demanda do gestor. Tá? Então, isso aí parece bobo, mas eu já vi gente fazer palestra para gestores super detalhada, e, é claro, o gestor lá pelas tantas ele dormiu, né? E já vi o pessoal fazer palestras super resumidas para o pessoal de operação e acabou não entendendo nada. Então, a ideia é você, além da questão do público, saber o nível do público, né? E a forma que você vai levar aquela informação para ele. Isso é muito importante em qualquer processo de comunicação empresarial. A gente está falando de comunicação empresarial, comunicação dentro da empresa e da empresa para fora, né? E de fora para dentro da empresa. Mas a ideia é quem da empresa você vai focar. A ideia, dependendo de quem você foca, como você fala é muito importante. O que você fala e como você fala é muito importante. Outros papéis desempenhados por gestores em uma organização. Mintzberg, né, no Safari de Estratégia, é um livro que eu gosto muito, já comentei com vocês, ele fala de alguns papéis que os gestores têm numa empresa, tá? E alguns papéis exigem que eles, vamos dizer,
usem padrões de comunicação um pouco diferenciados, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho deles, né? Às vezes, o gestor, seja ele de gerência média, autogestor, ele tem um papel de informação. O que ele tem que fazer? Informar. Ele pode informar como um monitor, ou seja, eu estou dizendo, façam assim, eu estou comparando, verificando se está sendo feito direito. Como disseminador, eu recebi um conhecimento e estou disseminando da forma que eu recebi, mas, é claro, adequando aquela linguagem às pessoas que vão receber. Ou como porta-voz, eu estou representando um grupo. Às vezes, um dos papéis do gestor, ele tem um grupo, tem a equipe dele tem umas exigências, vamos dizer assim, umas sugestões, exigência forte, né? Umas sugestões ou algumas coisas que afetam eles, né? Alguns anseios, né? Os anseios e problemas, né, que eles querem levar. E aí, como é que o gestor vai? Ele vai como um porta-voz daquele grupo, né? Lembrando, eu gosto muito de falar sobre isso, se você viu 300, você sabe que o porta-voz às vezes morre. Não sei se você sabe. Então, a ideia é você tem que ter muito cuidado quando você é porta-voz de alguém, porque às vezes o cara que está levando a mensagem, a pessoa que recebe, interpreta como se você estivesse concordando com a mensagem. Então, às vezes, você tem que ter um papel de meio que se isentar daquilo. Eu estou levando uma demanda dos meus funcionários e dar a tua opinião a respeito, antes de levar, porque senão, ao levar, você pode ser... colocam você como também partícipe daquela ideia, né? O que não é muito bom. Ou seja, você tem que se colocar como porta-voz e não como alguém do grupo que está querendo dar aquela informação, tá? Se for o caso, às vezes você concorda também, você diz, eu também concordo com eles, por isso eu estou trazendo isso aqui. Às vezes você tem que levar, mesmo sem concordar, né? Você tem que levar porque a tua função é essa, né? Você é o elo entre a alta administração e o pessoal que está abaixo de você, a sua equipe. Existem papéis interpessoais, o papel de líder, que aquela pessoa, existe 2 tipos de líder, né? Aquele que é porque colocaram ele lá, ele é líder de fato, e existe o líder de direito, aquele que é eleito pelo pessoal como líder, né? Normalmente tem pessoas que se destacam por ser líderes naturais, aquela pessoa que as outras pessoas já colocam ele como líder, já perguntam para ele o que vai fazer, do nada, né? Por quê? Porque ele tem uma postura e aquela postura chama a atenção das pessoas, né? Tem o papel da figura de pro. O que é a figura de pro? Aquele cara que, por exemplo, é o porta-voz da empresa, é aquela pessoa que vai dar uma informação, por exemplo, a empresa é questionada pela imprensa, aí uma pessoa vai lá para falar pela empresa, né? Então, ela tem que ter muito cuidado quando ela fala, o que ela fala, para não dar tiro no pé. Ela tem que dizer, né? Ou seja, ela vai vestir um papel, ela não está mais agindo como ela, né? Não é o Max que está indo lá, mas é a empresa que está sendo representada pelo Max, né? Até comentei com vocês que eu trabalhei numa situação parecida. Eu fui fazer a defesa, né, do banco que eu trabalhava perante o CAD. Então, eu fui não como o Max, o funcionário Max, não sei o que lá, eu fui como o banco, representando o banco. E é claro que alguns posicionamentos que eu coloquei, eu até não concordava muito, mas era o posicionamento do banco e não o meu posicionamento, tá? Isso é importante. Às vezes você tem que ter um papel de isenção quando você é uma figura de pro, alguém que vai, né, um representante, vamos dizer, alguém que relações públicas, né? Um porta-voz, alguém que fala, né? Uma figura de ponta, aquela pessoa que é referência naquele assunto na empresa, né? Figura de pro é aquela que está na frente, né? Pro é a frente do navio, não é isso? A popa é atrás. Então, a pro é aquele cara que está na frente. E você representa a tua equipe também. Você, como gerente, está representando a tua equipe. Você tem que dizer o que é possível e o que não é possível, né? E não falar assim, não, chefe, é isso, não, é isso mesmo, vamos fazer. Porque, às vezes, isso aí é pior, contribui contra, tá? Papel de decisão. Quando você é empreendedor, quando você quer levar as pessoas a fazerem algo que muitas vezes tem um risco muito elevado, né? Então, você tem que passar aquilo para as pessoas, você tem que, de alguma forma, passar aquela motivação, fazer com que a pessoa vista a camisa, né? E aí tem uma série de coisas que você precisa fazer para isso. Quando você é negociador, esse a gente vai abordar bastante, está nessa disciplina, então fica tranquilo. O negociador é aquele que, apesar, né, de concordar com outro negociador, ele tem uma posição que ele não pode sair dela. Ele tem lá um range, né? E dentro daquele range ele pode negociar um preço máximo e um preço mínimo. E, é claro, se eu estou vendendo, quanto maior o preço, melhor para a empresa. Quanto menor o preço, pior para a empresa. Agora, o pior dos mundos é não fazer um negócio, né? Agora, fazer um negócio abaixo daquele mínimo pode ser muito pior do que não fazer um negócio. Tem esse detalhe também. Tem empresas, às vezes, que
o negociador é tão bom que a empresa fecha um acordo com ele que é desvantajoso para ela. Ou seja, às vezes ela vai amargar por conta disso. Tá? E depois a gente tem muitos exemplos nessa área, depois a gente vai falar sobre isso. O administrador de recursos é aquele que tem que dizer não. Pessoal, a gente não tem verba para isso, não tem recurso para isso, não dá para fazer. Né? Então, muitas vezes acontece dessa figura, vamos dizer assim, tem que dizer não, e às vezes você pode dizer não até daquele jeito. Não, eu entendo que você precisa muito, eu entendo da necessidade do teu setor, eu entendo que vai ajudar a empresa, né? Porém, a gente não tem não tem verba para isso por causa disso, daquilo. A ideia é sempre, pessoal, explicar. O não sozinho é muito ruim, tá? A ideia é sempre você justificar, né? Ou seja, eu sempre brinco, para você dizer sim é facílimo, para você dizer não é uma arte, tá? A verdade é essa. Dizer não é uma arte, porque normalmente você chateia a outra pessoa, que ela tinha uma expectativa, no mínimo você está frustrando a expectativa dela. E eu diria que a posição mais difícil que uma pessoa pode ter, que é o controlador de distúrbio, ou seja, aquele cara que entra quando tem confusão. Né? Existem cursos para isso, né? Existe curso, eu fiz um curso, por exemplo, de comunicação não agressiva, né? Eu fiz esse curso. Por que você fez? Todos os gestores fizeram. Então, eu fiz esse curso de comunicação não agressiva, até porque tinha uma coisa que a gente fazia, como é que era? Que quando era representação de sindicato, né, o cara ia sair, ia ser demitido, então, às vezes, me chamavam para fazer isso, e, às vezes, você tinha uma ideia, né, e você nem podia externar aquela ideia que podia ser problemática para a empresa. Então, o controlador de distúrbios, muitas vezes, ele tenta, né, apaziguar uma situação, e ele é chamado quando o negócio está bem ruim. E antes todo mundo acha que dá para resolver, quando a coisa está bem ruim é que chamam o cara para resolver. Aí o negócio já está... Você até deve ter visto, tem vários filmes sobre isso, dos negociadores, chamam de negociador. Na verdade, o cara é um controlador de distúrbio, ele evita um problema, e evita um problema sério, né? Os funcionários contra alguém. Eu fui chamado uma vez num caso de um planejamento. A gente fez um planejamento, né? O meu setor fazia planejamento, e a gente fez um planejamento numa diretoria, determinada diretoria. E tinha um problema que a gente, quando fez o levantamento, a análise da situação, a gente descobriu que tinha um executivo lá que todo o pessoal queria ver o diabo, mas não queria ver o cara. O cara era a figura não grata, né? Ninguém gostava do cara. Tudo que você possa imaginar de problema de comunicação, o cara fazia, tá? E a gente viu, inclusive, com a gente foi assim também. Então, o que acontecia? E eles queriam que aquilo figurasse no planejamento. Só que você não pode levar para o board, né? Quase que a carta de demissão do cara assinada por todos os funcionários daquele setor. Então, a gente teve que apaziguar, até poder ter... Por mais que foi muito sutil, né? Tinha alguma coisa muito sutil, você teve que pegar um meio termo para poder levar o relatório. Você está controlando, porque se acontecesse daquilo vazar, né? Provavelmente o cara podia se vingar dos funcionários. Tinha uma série de problemas ali envolvidos, né? Então, a ideia também ficava mal para o meu setor, que cuidava de planejamento, levar uma coisa dessa, apesar dos funcionários querem, até o grupo técnico de planejamento queria levar. Então, o único cara que estava tentando controlar era eu, que era de outro setor, tá? Que estava lá só para coordenar o planejamento deles. Mas isso é interessante, é uma posição ruim. Qualquer gestor se coloca, é muito ruim. Tá? Mas, às vezes, você, como gestor, é obrigado a ficar. A ideia, viu, pessoal, sempre, uma coisa bastante interessante, é você, muitas vezes, você tem que assumir um papel. Ou seja, você nem pensa daquele jeito, mas ali você está representando, vamos dizer, uma outra situação. Então, você tem que agir de acordo com a situação, né? E não externar. A gente fala assim, não leva o desaforo para casa. Então, normalmente, pessoal, muitas coisas acontecem porque a pessoa acha que não vou levar desaforo para casa, eu vou falar. Só que o resultado, às vezes, do que se fala, numa comunicação agressiva, não sei o quê, às vezes é um resultado que você não tem como apagar, não tem como resolver, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a comunicação. Num processo de negociação, quando você se comunica mal ou faz uma comunicação agressiva, você acaba com a negociação. Normalmente é assim. Num processo de tomar decisão, se você expõe a tua ideia de uma forma errada, né, e você não é o decisor, expõe de uma forma errada, poxa, muitas vezes a pessoa não compra a tua ideia pela forma que você expôs. Não foi nem porque a sua ideia não é boa, mas você expôs ela errada. Então, a comunicação é muito importante, tanto numa coisa quanto na outra. E na vida pessoal e profissional da gente, ela é vital, né? Eu conheço pessoas que eram sumidades, pessoas que tinham uma inteligência fora do comum, que tinham uma técnica fora do comum, mas eram pessoas que se relacionavam muito mal.
E por se relacionarem muito mal, eram mal vistas, entendeu? E não subiam na empresa por conta disso. Então, a pessoa, às vezes, não era tão inteligente quanto ela, não era tão boa quanto ela, mas ela era uma pessoa que se relacionava bem, ela cresceu muito na empresa e a pessoa que estava lá ficou lá, parada, lá ficou num posto efetivo, ou num assessor, ou alguém menor. Por quê? Porque ela simplesmente não se comunicava legal, entendeu? Então, a importância da comunicação na carreira da gente é fundamental. A verdade é essa. Tá? Então, voltando aqui. Classificação da comunicação nas organizações. Como é que você pode classificar? Como é que pode ser a comunicação nas organizações? Tá? Só quando faltar 5 minutinhos, não esquece lá de dar o presente, tá? No finalzinho a gente vai fazer. Então, como é que ela pode ser? Ela pode seguir o sentido hierárquico, ela pode ser formal ou informal, ela pode ter uma origem interna, de dentro da organização, ou externa, pode vir de fora para dentro, de dentro para fora, e o destino pode ser interno ou externo, ou seja, da origem ser interna, de dentro para dentro, né? Vamos fazer assim para ficar mais fácil, né? Vamos fazer origem e destino para ficar fácil. Ela pode ser interna interna e interna externa. Ela pode ser externa interna, né? Que é parecido com aquilo de fora para dentro, aqui de dentro para fora, ou pode ser externa para fora, de fora para fora. Por exemplo, um colaborador falar com o auditor externo, por exemplo, né? Um consultor falar com o auditor externo. Eu mesmo, trabalhando em consultoria, uma certa época eu representei a empresa que eu estava fazendo consultoria e eu fiz negócio para a empresa, fui fazer verdadeiras rodadas de negociação, que o cara falou, não, poxa, eu gostei do jeito que você negocia, vamos comigo, o cara queria aprender, e falou, não, você vai representar a minha empresa. Eu nem era da empresa, ou seja, externa à empresa, e estava representando a empresa. Existem casos que acontece isso, tá? A ideia é você saber, né, como é que você se porta nesses casos. Então, vamos falar um pouquinho dessa classificação. Primeiro, sentido hierárquico, bem fácil, né? É a que mais tem nas empresas, comunicação de cima para baixo, a vertical de cima para baixo, tá? Cima para baixo, o que acontece? O chefe quer que o funcionário faça determinada coisa, ele vai passar aquilo. O como ele vai passar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas a ideia essa comunicação ela existe e é muito forte em todas as empresas, de cima para baixo, tá? Existe a informação, a comunicação de baixo para cima. Hoje ela está mais na moda, mas já aconteceu comigo. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, eu estava com 1 mês e pouco de banco, né? Banco aquele banco era um banco extremamente tradicional, né? Um banco que era uma economia mista, como eu falei para vocês. E aí eu fui trabalhar numa agência. A agência era assim, eu fui trabalhar num posto efetivo, assim que você entra no banco, você era o escriturário, o posto efetivo. E eu era boca de caixa, eu fui trabalhar, na época tinha papel, né? Hoje em dia é tudo automático, mas na época você tinha que pegar os papéis, somar, fazer um lote e mandar para gravação num setor de processamento que chamava SESEC. E aí estava lá aquele negócio, e aí nisso deu um problema, aconteceu um problema sério, né? E o meu chefe, ele chegava sempre atrasado, sempre chegava atrasado, ele era assistente. E o que aconteceu? Quem resolveu o problema era o supervisor. Eu, na minha inocência, né? Porque eu tinha sido programador numa empresa pequena, tinha trabalhado no Banco Real, que não tinha essas frescuras, tinha um monte de coisa. O que aconteceu? Na minha inocência, eu fui direto ao supervisor falar com ele. Ô, fulano, isso aqui, tudo bem, isso aqui. Não, vim aqui relatar um problema para o senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, seu chefe, né, fulano, né, o Marinho, chegou? Aí eu falei assim, não, ainda não. Quando ele chegava, quando ele falava comigo, era uma coisa urgente, uma coisa assim urgentíssima, né? Eu fiquei desesperado, porque eu falei, pô, se eu não falar, vai perder uma lote, já era, né? E aí o cara chegou atrasadão, né? Super atrasado. Eu contei para ele, contei o episódio, aí ele riu assim e falou, aqui tem essas coisas, cara, né? Claro que mudou, tá, pessoal? Não é mais assim, graças a Deus. E aí ele foi falar para o chefe, era tarde demais, perdeu, gerou um prejuízo, né? Por conta desse tempo, perdeu o troço, gerou um prejuízo que vários papéis que deviam ser gravados naquele dia não foram por conta desse troço. Acabou ele tendo que mandar alguém pegar um táxi para levar o documento para poder ser gravado naquele dia. Foi uma coisa assim. E tudo porque o cara não quis me ouvir. Ou seja, ele não quis a comunicação de baixo para cima. Tá? Claro que isso mudou, né? Porque é um absurdo. Né? As pessoas, às vezes, ocorrem casos que a pessoa tem que falar. Né? Não tem jeito. Né? Eu não falei errado, só que o cara tinha uma hierarquia e não queria quebrar aquela hierarquia. Né? Muitas vezes a hierarquia é contraproducente. Várias empresas quebraram ou não existem mais porque resolveram respeitar a hierarquia e, por causa disso, não tiveram a informação tempestiva na mão na hora certa e acabou. Né? É claro que muita gente abusa.
As pessoas, às vezes, querem bypassar para poder aparecer, para poder crescer na empresa, né? Às vezes, acha o chefe bem incompetente, quer passar ele. Mas não era o meu caso. Meu caso era um problema sério mesmo. E eu tentei contar e depois o cara reclamou. E aí, quando o cara reclamou, eu já tinha contado para o meu chefe, fiquei calado, ouvi, mas eu pensei assim, eu tentei falar e você não quis ouvir, né? Então, isso acontece, tá, pessoal? Baixo para cima também tem um jeito próprio, dependendo da empresa. E o que, vamos dizer, está na moda hoje, acontece muito, que é a comunicação diagonal, ou seja, uma área fala com um funcionário de outra área, independente da posição. Estou com uma dúvida de determinada coisa, sei que o funcionário da outra área sabe sobre aquilo, eu não falo nem com o chefe dele, eu vou direto para ele e falo, fulano, me ajuda aqui nisso, naquilo outro, e vice-versa, o cara fala com outro setor. Isso é muito comum. Nas empresas hoje existe uma mobilidade muito grande em relação à comunicação. É claro que os excessos devem ser corrigidos, tá? Então, os tipos de comunicação, no sentido hierárquico, são esses: vertical, cima para baixo, baixo para cima, ou diagonal, de cima para baixo, diagonal de baixo para cima, ou diagonal mesmo, né? Tá? Beleza? Tranquilo? Então, podia ser assim, né? A gerência administrativa, a gerência de vendas, também é diagonal, vamos dizer. É lateral, mas diagonal. Tudo bem, mas a gente considera diagonal. Então, você só tem a vertical ou diagonal, certo? Tranquilo? Outra, né? Grau de formalização. O que acontece? Comunicação ela pode ser formal ou informal, tá? A questão tem vantagens de um tipo e tem vantagens de outro tipo, tá? A comunicação formal, ela é controlada pela organização, ou seja, antes dela sair, a organização vai revisar, ela vai olhar, ela vai ler, vai ver as implicações, de repente passa para o setor jurídico, passa para o setor contábil, passa para o setor financeiro, analisa sobre várias óticas aquela comunicação e depois coloca ela no ar. Com isso, a possibilidade de ter aborrecimento com aquilo é menor, né? Várias visões foram contempladas naquele texto, né? Ou naquele texto, naquela mensagem, tá? É considerada uma expressão oficial da organização, tá? Então, ela ocorre, a organização está se manifestando oficialmente em relação a determinado caso. Percorre os níveis hierárquicos, quando isso é um pré-requisito considerado importante. Então, ela vai de nível hierárquico, ou ela vai direto para todo mundo, ou ela vai do diretor para o gerente, né? O gerente de divisão para o gerente de equipe para o funcionário, e assim vai, né? Ela pode percorrer ou pode ser direta, né? Dependendo do tipo. É claro que uma direta, você vai pensar, eu vou falar para todos os funcionários, então talvez tenha que baixar o nível. Se for só para os gestores, eu posso, de repente, tecnicamente subir o nível, né? Por quê? Porque todo mundo deve ter um certo nível técnico para entender. E nem sempre, dependendo do tipo de fábrica que eu tenha, talvez o nível operacional não tenha aquele mesmo nível técnico, eu tenho que usar uma linguagem menos rebuscada, menos técnica, menos formal, uma coisa mais coloquial, né, para que todo mundo entenda, né? O objetivo, já falei, é que todo mundo entenda a mensagem. Agora, por conta disso, né, é óbvio, se a informal ela é rápida, essa aqui não é rápida, ela é lenta, né? A gente vai falar disso, né, na desvantagem. Então, a vantagem da informal é que ela é rápida, mas pode ter consequência, né? Eu fiz um texto de qualquer maneira, esqueci, botei de um jeito meio estranho, alguém pode reclamar, né? Às vezes, acontece muito, a pessoa fala, dá uma declaração, fala alguma coisa, e aí é criticada depois, né? Você vê vários políticos que acontece isso, não é verdade? Não precisa citar o nome, não. Não precisa citar o nome, não. O político dá uma declaração, puxa, o cara... Aí você pensa lá, pô, o cara não pensou que podia ofender fulano, não pensou que podia falar mal de ciclano, não foi politicamente correto, porque é informal, o cara está falando. Ele falou. O problema, pessoal, principal se a empresa não estabelece a comunicação formal, a informal já está estabelecida. A verdade é essa. Se ela não dá notícia, vai acontecer uma restauração. Se ela não der notícia, na Rádio Corredor já deu. Então, a questão eu preciso pensar em canais de comunicação formais para a organização. Por quê? Porque informal já existe, né? O ser humano não deixa de se comunicar. Ele vai se comunicar. E, às vezes, certo, às vezes errado, né? A comunicação informal é rápida. Rapidinho o pessoal sabe, né? Desvantagem da comunicação formal. Ela é mais lenta, como você já percebeu. Caso não seja bem redigida, pode gerar dúvida, né? Provocando insegurança de funcionários e diferentes interpretações. Tinha uma frase, né? Você já deve ter ouvido no primário, talvez no secundário, talvez, né, em outra faculdade. Tem uma frase que o pessoal que é muito interessante, que o cara estava para morrer nos Estados Unidos, né? O cara estava para morrer. E aí a pessoa, o governador manda uma carta. Ele podia
dar um indulto, evitar que a pessoa morresse, né? E aí ele botou assim, matar não, né? Matar não, matar não, matar não, perdoe, tá? Isso claro que é uma historinha, né? Só acho que não deve ter ocorrido na prática. E ele botou a vírgula no lugar errado, botou assim, matar, não perdoe. E o que ele queria dizer é, matar não, perdoe, né? E ao invés disso foi matar, não perdoe, né? É um dito, né, popular, você deve ter ouvido isso, ou seja, às vezes um negócio que foi editado errado pode levar a um entendimento completamente errado. Aconteceu, tá? Na empresa que eu trabalhava, aconteceu isso, aconteceu numa empresa que estava prestando consultoria, né? Tinha um vendedor lá que o pessoal, como que eu posso dizer, um vendedor o mais antigo da empresa, era mais antigo que até porque o dono. A empresa trocou de dono e o cara estava lá, um super vendedor, o cara era muito bom no que ele fazia, mas era um cara meio rebelde, vamos dizer assim. Tá? E aí o gestor foi fazer um discurso e ele estava com raiva de algumas atitudes do cara e ele, sem querer, ele quase que deixou claro que era ele, né? Que ele falou assim, tem gente aqui na empresa que faz isso, isso, isso vai mudar, não vai continuar na empresa as pessoas que têm esse pensamento. Ou seja, ele quis dar uma bronca no cara, mas ele abriu a bronca para todo mundo. Foi o que aconteceu. O cara entrou na justiça, né, por perdas e danos morais, porque achou que estava sendo desmoralizado pelo gestor na frente de todo mundo. Tá? Deu um rolo, que você não faz ideia. Né? A empresa chegou a pedir ajuda para ver como é que ela podia solucionar. Aí já era, não tem muito o que fazer. Né? E o pior, estava filmado, estava gravado, o cara tinha gravado, outro tinha gravado no celular, tinha testemunha, quer dizer, a empresa entrou bem. Tudo porque o cara estava com raiva do cara, resolveu um discurso, né, como gestor da empresa, fazer, isso aqui não vai mais acontecer, não sei o quê. Só que ao caracterizar, ele caracterizou demais, ele praticamente botou o nome do cara no meio. Todo mundo entendeu, e aí o cara não gostou, se sentiu ofendido e foi ver o direito dele. Então, às vezes, uma comunicação errada pode causar um problema muito sério mesmo, né? Desvantagem da comunicação informal. Não é controlada pela gestão, então o pessoal fala o que quiser, a rádio corredor, né? É mais aceita pelos funcionários, porém não garante veracidade, né? O cara fala assim, hoje vai ter uma estruturação. Todo mundo acha que vai ter estruturação, né? E às vezes não é verdade, não vai ter, por exemplo, né? Favorece a individualidade de quem a promove, ou seja, o cara fala, alguém me falou isso, eu ouvi isso, quer dizer, ninguém sabe quem falou, né? Às vezes ele inventou, mas na hora dele fala fake news, né? Ele foi e falou assim, eu estou ouvindo não sei o quê, pessoal. Porque significa o quê? Não é ele que inventou, não é ele que acha, né? Ele ouviu de alguém, então ele já tirou dele da reta, né? A informação chegou na minha mão, né? Acontece muito isso. As informações podem ser distorcidas para beneficiar pequenos grupos, né? Isso acontece muito. Por exemplo, isso é um outro caso, né? Nessa consultoria que eu fiz numa faculdade, aí o gestor da faculdade foi fazer numa reunião, ele fez um comentário, né? Porque a faculdade, como eu falei para vocês, era uma organização que tinha uma faculdade e um colégio, né? O que aconteceu? O colégio de noite ficava fechado e a faculdade de dia ficava fechada. E esse gestor ele propôs, né? Ele falou assim, por que não o colégio ter uma faculdade, porque um é na Asa Norte, outro é na Asa Sul? Por que o colégio não ter uma faculdade à noite, como outras instituições fazem, e a faculdade ter o colégio de manhã? Para quê? Para quê? O pessoal do colégio ficou intimidado, né? Porque falou, não, estão querendo acabar com a gestão do colégio, estão querendo misturar as duas gestões, então vai rodar o gestor. E a faculdade pensou a mesma coisa. Então ficou assim, no final os dois viraram os canhões para o cara e acabou o cara rodando, vamos dizer assim. Tudo porque a forma dele falar, ele falou de uma forma informal, mas era o presidente falando de uma forma informal, foi muito mal interpretado, né? E depois tentaram instituir ele por causa de um discurso. Interessante, uma palavra, às vezes, acaba com a carreira de alguém. Impressionante essas coisas. Eu já vi acontecer. Gera conflitos necessários, né, como o exemplo que eu citei, e ocorre em todos os sentidos da organização sem respeito aos níveis hierárquicos. Né? O chefe fica sabendo, o operário fica sabendo. Isso acontece, ou seja, a grande lição que faz aqui é o seguinte, a empresa tem que ter um canal, ela tem que ter um canal obrigatoriamente formal, onde ela vai passar as informações formais e assim ir aos poucos diminuindo o poder da comunicação informal na organização. A gente vê várias firmas familiares onde a informação informal corre solta porque não tem um canal formal
O cara chega, às vezes, reúne, fala com o cara, acha que o cara falou, o cara não fala, né? Às vezes tem que ter aquela reunião geral, né, para o cara falar para todo mundo os assuntos mais sérios, ou ter, de repente, um canal, um quadro de avisos que ele vai prender a mensagem lá, né, ou um e-mail institucional que ele possa mandar, e parecendo, tá certo. O que ele possa mandar as coisas de um jeito. Você precisa, né, faz necessário ter um canal desse, tá? Um canal desse responsável. A origem, né? Ambiente interno, ambiente externo. Você, quando você está no ambiente interno, você vai ter um tipo de comunicação de dentro para dentro, tá? Que uma série de coisas você pode ser mais informal, você pode falar um pouco da cultura, que envolve a cultura organizacional da empresa. Você pode ser menos, às vezes, uma expressão que todo mundo já conhece. Você pode ser menos detalhista, a informação pode ser mais objetiva, né? Mais focada, vamos dizer assim, ou mais detalhada em alguns aspectos, quando você está falando do ambiente externo. Agora, quando a empresa está falando para fora, olha só, pessoal, quando a empresa fala para fora, ela tem que ter cuidado. Primeiro, as palavras que ela vai falar, elas podem ser usadas contra ela, né? Tudo que ela for, qualquer expressão que ela usar, ela vai ter que explicar a expressão, o que significa, né? Então, a ideia é que, quando eu tiro a informação para fora, ela tem que ser muito clara, muito concisa, né? Evitando má interpretação. Mesma coisa, alguém de fora, um consultor, um auditor, vai mandar uma informação para dentro de uma empresa, né? Um cliente, um fornecedor, tem que ter um cuidado especial também, né? Tem que ter um cuidado especial, por quê? Porque, às vezes, a empresa né, tem outros pensamentos a respeito de determinado assunto, ou pensa então ele tem que ter muito cuidado, tem que ser muito abrangente do que ele vai falar, né? E, às vezes, duas pessoas de fora para fora, né? Ou seja, um auditor, um consultor, gente fora da empresa que tem alguma ligação, ou até, de repente, um fornecedor falando de um produto para um cliente. Por exemplo, uma falha comum que acontecia, não sei se você lembra, na época que vendiam revistas em jornaleiro, a professora ainda vende, mas muito pouco. A pessoa colocava assim na revista: preço em todo o território nacional. Não sei se você lembra disso, teu pai deve lembrar, nos anos 70, 80, era assim: preço em todo o território nacional, X. E o que acontecia? Quando alguém, né, acontecia muito com revista em quadrinho, revista técnica, né? Preço em todo o território nacional, X. Aí o cara lá no Amazonas, que te pagava um valor enorme de custo de transporte, tinha que cobrar a mesma coisa do que em São Paulo, do cara que era impresso ali do lado, o cara podia ter ido buscar a pé, né? Então, o que acontecia? Aí começou a dar problema, porque a pessoa ia vender, e aí o cara falava: não, aqui está dizendo que você tem que vender por tanto. O cara: não, portanto eu vou perder dinheiro. E as pessoas não compravam. E aí começou-se a mudar o discurso para preço sugerido tanto, né? Preço sugerido. O que já dá uma ideia ruim. Muita gente nem compra porque acha que deveria ser aquele preço. Então, a forma da comunicação externa para o público externo também tem que ser uma coisa diferenciada. Um fornecedor para um cliente, né? Que foi o caso da revista. A editora botava isso, quem ia ler era o cliente, né? Mas passava pelo revendedor, que era a banca de jornal, e dava muito problema para a banca de jornal. Então, são cuidados que a gente tem que ter também com relação à origem, né? De ser interna, quando a origem é externa, quando a origem é interna para externa. Mas um cuidado menor quando é no ambiente interno. O cuidado tem que ser menor, tem que ter o respeito sempre, mas o cuidado pode ser um pouco menor, porque estou dentro de casa, né? Se eu errar, eu posso corrigir. Agora, quando externa, é a empresa que está falando, e não o funcionário A ou B. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Na onda ou na era da comunicação, tá? A onda ou na era da comunicação se refere aos avanços atuais vivenciados. Algumas coisas, né, surgiram por conta dos avanços que a gente está vivendo. Se você pegar, por exemplo, de vez em quando acontece comigo. Por exemplo, o aluno coloca assim para mim, ó. Opa, deixa eu escrever aqui. Vou botar aqui. Primeira vez que ele colocou, não sabia o que significava isso, ó. O que é isso? Quem sabe? Botei lá no coisa. O que é isso? Todo mundo sabe, né? WhatsApp. Aí, quem é que sabe o que é isso? Valeu, professor. Valeu, professor. Isso aí, Amanda. Obrigado, tá? Agora, se eu falar assim, vamos ver se alguém sabe. O que é isso? Obrigado. Obrigado, thanks. Isso aí vem de uma linguagem chamada Quebec, tá? Linguagem Quebec. Essa linguagem tinha uma expressão chamada... Quer ver? Quem sabe o que é isso? Essa é mais difícil.
Quem foi PX, PY, sabe ou foi piloto, né, aviador, ou sabe o que é isso. É uma linguagem chamada Quebec. É uma linguagem Quebec por quê? Porque era a linguagem que o pessoal que trabalhava com radiofonia, né, em Quebec criou e era divulgada no mundo todo. Tá? Alguma coisa assim? Tá QSL, perdão, QSL, eu errei, desculpa. Tá na escola, alguma coisa assim? QSL, esquece o QLS, eu fui PX, nem lembrava. É QSL. O que é QSL? Vamos ver se você sabe. Tipo, tá na escuta? É alguma coisa assim? Estou prestando atenção. Por exemplo, podia virar para você. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Aí você responde para mim assim: QSL. QSL. Significa entendi, eu estou entendendo o que você está falando. Tranquilo. Tá? QSL. Estou na escuta. QSL é estou na escuta, estou te ouvindo, tá? Estou entendendo o que você está falando. QSL. Tá? Aí, normalmente, terminava a comunicação, o cara falava assim, QSL e TKS. Ele falava assim, legal, entendi o que você falou, obrigado. Entendeu? QSL e TKS. Então, quer dizer, existem formas de se comunicar, isso aí começou, você vai falar, professor, isso é antigo, né? PX, PY, né? Anos 70, 80, até iniciozinho dos anos 90, né? Isso mudou, mas agora você tem uma linguagem própria. O Valeu, né, que esse que eu botei para vocês, é o WhatsApp. Tem umas de vez em quando que o pessoal coloca aí que eu nem sei o que é, né? Agora, por exemplo, se eu botar um negócio aqui, vamos ver se você sabe o que é isso. O que é isso? Eu vi numa Thanks God's Friday. Você conhece, exatamente. Exatamente. Isso, o pessoal americano gosta muito disso, gosta muito de usar. Por exemplo, tem uma coisa que o pessoal gosta muito de usar, vamos ver se você sabe o que é isso. O que é isso? Ana Carolina deve saber. O que é isso, Ana Carolina? Sabe? Eu demorei a descobrir, viu? Beijo e abraço, exatamente, Arthur. Muito bem. Kisses and hugs, exatamente. Muito bem. Já morou nos Estados Unidos, Ana Carolina? Morou lá? Morou não? Não? Ah, mas tu conhece, hein? Conhece, tá antenada. Então, o que acontece? Morou na Guiana Inglesa, mas chegou lá. Então, quer dizer, na era da comunicação, os avanços atuais estão mudando a forma de se comunicar, né? A verdade é essa, né? Então, por exemplo, há uma crescente conexão entre computadores, né? Redes de computadores, rapidez de transmissão das informações por meio de rede de comunicação, fortes parcerias realizadas entre empresas para desenvolver essas atividades, valorização de funcionários inovadores, aumento da taxa de mortalidade das empresas, ser humano valorizado pela capacidade de criação e inovação. Então, além da linguagem nova que está surgindo, tá? Tem uma série de comportamentos novos, empregos novos, né? Fóruns novos, modelos novos relacionais, modelos de negócio novos estão surgindo por conta da era da comunicação, que é uma era que a gente já está vivendo há bastante tempo, mas que a gente nunca viu, né? Nunca esteve de uma forma tão conectada quanto agora. Você vê, em 1918, houve uma pandemia nas proporções da nossa, não sei se você sabe, houve a gripe espanhola. Na gripe espanhola, o mundo parou, literalmente o mundo parou. As pessoas não saíam de casa, não trabalhavam, não faziam nada. E agora, graças à evolução tecnológica, eu estou trabalhando e outras pessoas estão fazendo home office. Tem empregos agora, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, que ela trabalha num tribunal, e ela continua trabalhando num tribunal e está morando nos Estados Unidos. Ela está morando em Memphis e está trabalhando no tribunal todo dia via internet. Ela trabalha em home office já há bastante tempo, antes até da pandemia. Então, quer dizer, estão surgindo empregos novos, formas diferenciadas de trabalhar, e, é claro, a comunicação ela tem que acompanhar isso. Não dá mais para o cara escrever o texto, prezados senhores, né? Imagina você no WhatsApp, prezados senhores, venho por meio desta manifestar o meu descontentamento quanto a isso, aquilo, blá, blá, blá. Atenciosamente, fulano de tal, né? Cargo, embaixo CPF, isso aqui. Cara, não existe, não pode botar isso no WhatsApp, né? Até um e-mail já ficaria ruim assim. Numa correspondência já que vai para cartório, não sei o que é registrado em cartório, até pode ser. Mas vocês estão entendendo? A forma de comunicar, ela mudou. Isso tem... Até as empresas também têm que se adaptar a isso. Ela não pode chegar e mandar um texto, prezado senhor cliente, eu venho por meio desta informar que o seu cartão está disponível para ser retirado na agência tal, ou, caso queira, poderá ser
caso se manifeste, né, poderá ser recebido em sua casa para tanto, faça isso. Quer dizer, eu não posso mandar uma mensagem dessa num WhatsApp para o cara, por exemplo, nem no e-mail, né? Eu tenho que adaptar a linguagem ao canal que eu estou utilizando. Tá? Pessoal, a nossa aula vai até 8h40, não? Qual é o nosso horário? O outro tempo começa às 9 horas. 8h50, né, professor? Obrigado. 8h50. Obrigado. Eu, às vezes, me confundo que eu dou aula para Taguatinga, dou aula para vocês, dou aula de manhã, então vou deixar anotado aqui para não me confundir. E o Rodrigo já assumiu aí, Rodrigo. O Rodrigo trocou a foto, olha a foto do Rodrigo. Todo mundo está vendo a foto do Rodrigo aí? Rodrigo. Gostei muito não, devia ter a do Vasco aí. Tá vendo? Não vou falar. Tem 3 coisas que o professor não deve falar em sala de aula: religião, tá? Time de futebol e política. Eu evito falar das 3 coisas. Quando eu falo, mas eu falo sem citar nomes, tá? Porque se falar, acabou a aula, tá? A primeira aula que eu dei, eu achei engraçado, porque eu conheço um cara que foi até presidente do Banco do Brasil, e ele sempre começava o discurso falando do Flamengo, né? Engraçado, né? Ele sempre falava. Ele ia para o Rio, falava do Flamengo, ele ia para São Paulo, falava do Flamengo. Ele sempre começava falando, né, do Flamengo, é até engraçado. Aí ele foi, a vida dele inteira, ele começava o discurso, o raporte dele falava de time de futebol, sempre, né? E ele virou presidente do banco, né? E aí eu fui assistir a palestra dele, para minha surpresa, começou a palestra dele, não, porque ontem eu fui assistir o jogo, cara, eu falei, há 30 anos o cara usa o mesmo discurso, claro, está funcionando, né? Ele está trazendo as pessoas para ouvir, né? Está chamando a atenção das pessoas, está quebrando o gelo, está funcionando, vou usar. Chegou o presidente do banco usando isso, né? Aí toda vez que eu vejo alguém usar, eu lembro do cara, né? Impressionante. Esse cara já deu até palestra eu estava sendo coordenador de um curso, né, em outra instituição, e aí eu chamei esse cara, já conhecia há muitos anos, né? Chamei ele para dar uma palestra lá, e foi um sucesso a palestra dele. O cara... E ele sempre começa a palestra falando de time de futebol, ele começava e eu ria, né? Porque eu falava, de novo, há 20 anos que eu escuto o cara começar a palestra falando do Flamengo. Impressionante. Mas funcionou, viu? Rodrigo, quem sabe funciona para você também, quem sabe? Vamos lá. Beleza, estou brincando, tá? Vamos lá. Então, vamos. Além disso, olha só, além desse tipo é claro, além da forma de comunicar, ela possibilitou outros tipos de comunicação, como a gente está vendo aqui. Por exemplo, antigamente, a comunicação 1 para 1 sempre existiu. Ela ainda existe nos meios digitais, certo? Então, ainda existe nos meios digitais. De 1 para vários também, as palestras, né? A pessoa ia assistir, a pessoa falava num auditório, falava para várias pessoas. Mas, graças, né, aos meios digitais, você tem possibilidade da comunicação de vários para 1, tá? Que ela é mais aplicável nos meios digitais, às vezes, né? Você tem fóruns, salas, né, que todo mundo pode falar, né, bate-papo, todo mundo fala para todo mundo, né? E vários para vários, né? Ou vários para 1, ou vários para vários. Eles têm sido bem desenvolvidos nesse meio digital, o que era muito difícil, né? Antigamente era muito difícil. E o meio digital meio que cria uma fila, né? E evita aquele negócio do blá, 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 da feira, né? Ele acaba arrumando formas de você, o Skype ou outros programas, de você utilizar, e ele permite, ou seja, uma abrangência maior da comunicação e, claro, né, possibilidades de você alcançar muito mais pessoas, de você se comunicar muito mais rápido, né? Eu lembro que até antigamente você precisava de 2 dias, pelo menos, você mandava uma carta, era de 24 a 48 horas para a carta chegar. Hoje em dia você faz um e-mail, na hora ele vai para qualquer lugar do mundo, às vezes com segundos de defasagem, né? No máximo, às vezes, 1 minuto, se o seu servidor for muito ruim. Mas se ele for bom, nem isso, né? Mas ou seja, quase que imediato, você está tendo acesso. Via, por exemplo, eu já me comuniquei com gente nos Estados Unidos, com gente na Europa, com gente em outros países, via Meeting, via Skype e outras ferramentas, quer dizer, isso agilizou muito, facilitou muito. Eu mesmo, quando fui a Londres, eu falei com várias pessoas via aquele aplicativozinho, eu esqueci até o nome. Como é que é o nome do aplicativo da Apple? Tem um nome aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. FaceTime. Me comuniquei usando o FaceTime, eu levei um iPad e usei o FaceTime, mostrei para as pessoas, aqui onde eu estou, não sei o quê, olha o que eu estou vendo, mostrei algumas coisas interessantes, quer dizer, é uma possibilidade, claro que a internet lá
Não tem, ela dá de 1000 a 0 na nossa, a verdade é essa. A nossa está melhorando muito, mas a internet lá não tem esse negócio de horário de pico dá essa caída, não. Se o cara falar para você que está te dando 600 megabits por segundo, pode ser o pior horário de pico, ele vai te dar 600 megabits por segundo, porque o dia que ele der 500 e poucos megabits, o cara entra na justiça contra ele e o cara vai ter que indenizar. Então, essa é a diferença que eu acho dos Estados Unidos, da Europa, para cá. O dia que o pessoal começar a reclamar sério no fórum real, eu acho que as coisas vão mudar, né? Porque isso tem um problema também. Porque a gente não recebe, mas tudo bem, reclama, né? Mas não faz nada. Eu acho que se a gente fizesse alguma coisa, o nosso mundo mudaria, né? Como mudaram outros países por aí. Você vê, por exemplo, o caso da China, né? Que o cara resolveram botar canhões, tanques em praça pública, o cara tem uma foto famosa do cara fazendo assim para o tanque, parando o tanque, né? É claro que o cara morreu, passou o tanque em cima, o cara virou um protesto, revoltou todo mundo e nunca mais fizeram isso, né? Então são coisas, né, que às vezes são atos, né, que o povo faz que mudam, né? E a comunicação ela é muito responsável por isso, as formas de comunicação são muito responsáveis por isso. Alguns impactos sobre a internet nos negócios, tá? Eu vou deixar para a aula que vem, que é muita coisa,